minha gente, ser nordestina é um negócio meio sufocante, né? Peraí, que eu já estou agoniada aqui, é aqui mesmo. Eu sou nordestina do sertão paraibano, né? Onde faltava tudo, não tinha nada, não tinha água, não tinha escola, não tinha nada, né? Nada, tinha nós, tinha muita gente lá. Então, o que acontece? Eu sou a filha número 6 de 11 irmãos. Eu no meio, 5 de uma banda, 5 da outra banda, né? E aí, logo, muito cedo, eu entendi, dizem que a gente aprende muito mais pelas vivências do que pela fala, né? Então, como não tinha escola na região, na comunidade, lá moravam, na zona rural, 14 famílias. Estou falando muito alto? 14 famílias. Então, não tinha escola. Então, o meu pai fez da nossa casa uma escola. Não tinha água. Fez no terreiro da nossa casa uma cacimba daquelas que, nem sempre tinha água, mas boa parte do tempo era uma cacimba muito funda, daquelas que a gente tirava água com balde, né? E aí, nessas coisas, eu fui vendo que a escassez, claro, que quando você é criança, você não tem consciência dessas coisas, né? Automaticamente, quando você vai crescendo, isso vai mudando um pouco. E também, a nossa casa ficava de tarde, onde era a sala de aula, do lado do sol. Então, num lugar muito seco, onde não tem plantas, o que é que o meu pai fez? Ele plantou várias árvores nativas, tipo mororó, angico, marmeleiro. Não sei se vocês sabem o que é isso, não. Isso aqui é do sertão mesmo. Então, nisso tudo, foram lições que eu fui aprendendo sobre sustentabilidade, sobre como cuidar da casa, como você não ter nada, não significa que você não tem nada, significa que você tem que garimpar, na verdade. Então, assim, quando eu era pequena ainda, né, eu disse que eu sou filha número 6, e a minha mãe tinha uma coisa comigo. Minha gente, era uma coisa muito estranha, porque a minha mãe só me chamava para fazer as coisas. Tinha lá uma coisa para fazer, chamava, minha mãe chamava. Todo mundo podia ir lá, tomar banho de barragem e tudo mais, e eu estava lá ajudando a minha mãe. E aí, um certo dia, eu fiquei muito chateada, e a minha tia, que era freira, chegou e disse: o que é que você tem, Maria Helena? Eu disse: a minha mãe não gosta de mim. Ela disse: por quê? Eu disse: porque ela só me chama para fazer as coisas. Ela disse: mas você sabe por que a sua mãe lhe chama? Eu disse: sei, porque ela não gosta de mim. Ela disse: não. É porque você é aquela filha que ela chama e você vai. Os outros chamam e eles ficam demorando. Então, como ela é uma mulher muito ocupada, ela vai primeiro em quem vai, em quem responde. Então, nisso, você se desenvolve muito mais. Mas eu continuei achando isso muito injusto, né? E aí levei para a terapia. E a minha terapeuta disse: que interessante. Eu disse: como assim interessante? Eu estou te falando que eu era explorada, né? Brinquei com ela. E você está me dizendo que é interessante? Aí ela disse: é interessante na perspectiva de que, olhe quantas oportunidades você teve que os seus irmãos não teve. Então, a cada momento que você ia a um chamado da sua mãe, significa que você aprendia uma coisa que os seus irmãos não tiveram a oportunidade de aprender. Então, seja grata, ao invés de carregar essa mágoa, essa chateação, então seja você grata por isso. E, de fato, eu lembro que desde muito cedo, a minha tia, que era catequista, ela me convocava para ajudar nas dinâmicas lá do catecismo no sítio, e isso foi me preparando. Eu sempre me considerei uma pessoa pouco quista. Era como se ninguém gostasse de mim. Então, eu estava sempre disponível para fazer alguma coisa, talvez como forma de me sentir amada, né? Atos de serviço, né? É uma forma de amor. Então, assim, depois, aos 12 anos, eu fui morar na cidade, conheço aquele sentido, aquele ditado, matuta de assoprar picolé, aquele povo tão matuto que chega e vê a fumaça no picolé e não sabe o que fazer com ela, assopra, porque queima a mão, enfim. E aí eu era essa pessoa. E aí lá, quando eu cheguei na cidade, a primeira coisa que eu fiz foi procurar alguma coisa para fazer. Encontrei voluntariado. Na igreja, depois no bairro, formei um bando. E eu descobri que existem outras pessoas também que gostam de servir.
e que querem, que acham que pode transformar o mundo. Então, eu sempre achei, eu sempre entendo que quando eu estou à disposição, porque, veja, no meu pensamento, se você não tem recurso para fazer um curso ou para fazer qualquer coisa, se voluntarie. Porque o voluntariado, ele dá o poder do acesso, que eu considero fantástico. O poder do acesso. Então, e aí, com o voluntariado, eu tive acesso a muitas coisas que eu não teria se eu não tivesse me disponibilizado a fazer. E aí, eu lembro que teve um tempo que eu ia para a faculdade, eu eu queria arquitetura, mas aí depois eu resolvi fazer jornalismo, e aí eu não fui para a faculdade, porque o meu pai pediu para eu não ir, né, que era uma pessoa pobre, mora no interior, o que é que vai fazer na capital, sozinha, fazendo jornalismo? Daí eu desisti. E alguém me perguntou, e de que é que você de fato gosta? E aí, eu já fazia de graça, voluntariamente, e cortava o cabelo das minhas amigas. Eu sempre trabalhei. Aos 13 anos eu pedi para trabalhar de graça, porque eu queria trabalhar de qualquer jeito. Eu queria fazer. E aí, eu já cortava os cabelos das minhas amigas de graça. Eu trabalhava durante a semana e no domingo eu cortava o cabelo delas. E aí, alguém me perguntou assim, o que é que você de fato gosta de fazer? Rapaz, gostar de fazer... Eu gosto de cortar cabelo, que eu corto de graça e fico feliz. Só que aí, de novo, eu esbarrei na escassez. Na cidade, eu sou de Cajazeiras, né? Lá não tinha, na época, não tinha escola formadora, não tinha Senac, não tinha ninguém. E aí, procurar solução, fui fazer um curso por correspondência, sim. E aí, com o curso por correspondência, como eu já tinha uma interação na comunidade, eu comecei em casa, né, estudando, ia para a comunidade treinar. E depois, quando eu abri o meu salão, comecei a trabalhar, da Paraíba eu vim embora para o Juazeiro do Norte, né? E quando comecei o salão foi num banheiro, que era cedido para os romeiros, na época de romaria. Foi cedido esse espaço para montar o salão, mas eu sempre gostei muito de estudar. Então, não fiquei no curso por correspondência. Fui para o Senac, depois eu era a melhor aluna, porque eu gostava muito de estudar. Tive a oportunidade de fazer curso fora do estado, depois fora do país. E aí, me voluntariava em tudo que aparecia. Primeiro, eu dizia sim, depois eu perguntava o que era. E nesse, digo sim, depois pergunto o que é, quando foi em 10 anos depois que eu estava no Cariri, no Juazeiro já estabelecida, já tinha uma boa clientela, espaço climatizado, que na época era uma coisa diferenciada. E aí eu perdi tudo no processo de divórcio, e eu fui embora, com a trouxa na cabeça e 2 meninos. E aí, de novo, eu estava diante de uma oportunidade, porque a escassez é sempre para mim como oportunidade. Eu não pergunto o que é que falta, eu pergunto o que é que eu posso fazer com isso. Então, essa questão de você lidar com a escassez, todo o tempo olhando para ela com um olhar diferenciado, faz com que você não deixe de ir para um evento porque você não tem uma roupa, faz com que você não se sinta representado se você tiver com um bom relógio, com um bom sapato, com uma boa marca. Você olha para o seu roupeiro e diz assim, em vez de dizer, eu não tenho roupa, eu digo, o que é que temos aqui? E aí você olha uma roupa antiga, e você olha para ela e você transforma numa roupa nova, e usa, e ponto. Não tem engasgo. Então, para mim, como é que eu aprendi a agilidade? Eu aprendi a agilidade na minha vida, ser prática, ágil, dividindo um banheiro com 10 irmãos. Porque você estava lá e um chegava, está perto, está perto. E você tinha que fazer o quê, meu amigo? Tinha que agilizar o negócio, porque senão, como ia ser? Então, assim, eu vejo muitas oportunidades em tudo. Por que eu me voluntario para tantas coisas? Porque eu acredito que a resposta que eu estou procurando, pode não estar no meu projeto, pode estar no seu projeto. E aí você me apresenta e eu digo sim. Às vezes eu encontro, às vezes é uma furada. Então, eu não sei o tempo, bota para mim que eu vou falar. E aí, quando eu retornei da Paraíba para o Cariri de novo, que eu recebi uma grande oportunidade, estava eu na galeria, lá o salão pequeno na galeria, e chegou um cara com dread desse tamanho na cabeça, era um fotógrafo da região do Cariri, que estava desenvolvendo um projeto
para retratar a moda do Cariri através da fotografia. E aí eu disse o que para ele? Sim. Cabeça não tinha para nada, porque você no meio de um furacão emocional, mas eu disse sim. E aí, esse projeto dele foi premiado em 5 países da Europa. O Moderatrix Cariri. Foi um sucesso e eu participei disso. Eu nem sabia o que era. Eu não tinha noção, eu só queria fazer. Eu só queria ajudar. Entende? Então, me voluntariando também dessa forma, eu entrei no Instituto Rede Mulher, né, como voluntária, multiplicadora, dando oficina nas comunidades vulneráveis. E aí veio a pandemia e eu fui convidada para ser mentora. Eu não sei ser mentora, eu nunca mentorei nada. Mulher, mas você tem experiência, você pode. E aí, olha só, das mulheres que eu mentorei, nesse programa tinha capital semente, para as mulheres investirem. Quem ganhasse, as mulheres que ganhassem, ganhavam 10 mil reais para investir em seus negócios. Então, das mulheres que eu mentorei no país, 7 ganharam capital semente de 10 mil reais. E uma delas foi contar o case lá em São Paulo, no palco. E aí, de repente, o que é que eu descobri? Eu não sabia da mentoria. Mas se eu não tivesse ido, como é que eu sabia que eu sabia? Eu sabia, só não sabia que eu sabia. Então, quando eu falo da exposição como o poder do acesso, é isso. É a transformação que se pode fazer. Você faz o que você quer, você faz o que você gosta, aquilo que é importante para você. Não é você fazer, porque eu não fazia porque eu achava que eu ia ganhar alguma coisa com isso. Eu fazia porque eu queria fazer. Eu tenho o ímpeto de fazer. E é muito interessante, porque outra coisa que eu pergunto muito é sobre interferência ou oportunidade. Porque muitas vezes, tem muitas coisas que a gente está muito ocupado e a gente considera como interferência, e muitas vezes é oportunidade. Eu vou contar um exemplo. Eu li um livro, eu tenho um grupo, formei um grupo das empreendedoras do Cariri, em que a gente se reúne, faz negócios, lê livros, discute em grupo, e é muito interessante. A gente tinha lido um livro e discutido, que o nome era Pensamento Alinhado. E no livro falava assim, que muitas vezes você está tão ocupado que você não percebe as oportunidades que vêm disfarçadas de interferência. Estava eu no escritório, final do mês, fechando folha, agoniada. Alguém bateu na porta. Helena, tem um representante te chamando. Disse, mulher, ele marcou. Não. É bonito? Aí eu lembrei. Interferência ou oportunidade. Vai que é uma oportunidade, vou lá. Quando eu fui, minha gente, simplesmente era um representante de um produto que eu procurava há muito tempo, sustentável, da sua base até a destinação da embalagem, que é compostável, que eu procurava porque isso faz sentido para mim, porque eu aprendi sustentabilidade na escassez. E isso me proporcionou fazer cursos, alguns módulos pelo Brasil, um fora do Brasil, desenvolvi uma coleção para essa marca e tirei segundo lugar no Brasil. Era interferência ou oportunidade? Então, eu sempre me pergunto, quando uma coisa chega para mim, eu pergunto, é interferência ou é oportunidade? Porque através disso, eu me lanço e vou. E é isso. Acho que já falei demais. Muito obrigada.